Amém, glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. Em todo o tempo Deus é bom. Abra a tua palavra comigo em Mateus capítulo 7. Versículos 22 e 23. Mateus 7, 22 e 23. Amém? Todos ligaram a sua Bíblia aí? A palavra do Senhor diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome nós expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém? Cara, eu fui desafiado essa semana a trazer essa palavra. Não só uma palavra, mas é um estudo também, né? Que é sobre a era da igreja. E o tema nessa noite é a era do Império Romano Cristão. Mas eu preciso começar a falar sobre, só relembrar vocês dos episódios anteriores da nossa saga sobre a igreja do Senhor. Eu preciso voltar com você, primeiramente, que o Império Romano, ele foi um império muito grande, que ele dominou grande parte da Europa, uma parte da África e Oriente Médio. Ele teve seu início em 27 a.C. e durou até 426 depois de Cristo. Cara, esse império era tão gigantesco, tão enorme, que ele atingia alguns países que nós conhecemos hoje. Primeiramente Itália, França, Macedônia, Bélgica, Suíça, Turquia, Síria, Palestina, Egito e Israel. Cara, esse império era monstruoso e durou muitos anos. Cara, e eu queria começar a falar sobre a igreja do Senhor. É interessante que nós aprendemos no nosso primeiro episódio que a igreja, ela surge com os ensinamentos de Jesus. Cara, e é legal que Jesus, ele nasce sobre o Império Romano. O Império Romano, ele dominava Israel na época de Jesus. E Jesus nasce nesse contexto, sobre o domínio de Israel. Cara, e todos os judeus esperavam o que de Jesus? Esperavam o que do Messias? Que muitos o aguardam até os dias de hoje. No contexto que nós estamos, sobre o Império Romano, eles esperavam Jesus libertador. Eles esperavam Jesus como o rei Davi, que seria um Messias, que seria um rei sobre os judeus e que libertaria o povo de Israel. Que ele viria, assim como no livro de Macabeus, que foi uma revolução quando o povo de Israel se rebelou contra o império da Grécia e expulsou. Então eles tinham essa mentalidade sobre Jesus. E o que tudo isso tem a ver? Vocês vão entender daqui para frente o que eu quero falar. Cara, é que Jesus, ele veio sim para nos libertar, mas Jesus não veio para libertar simplesmente de Roma, como aconteceu. Os judeus foram cativos de Babilônia, Assíria, dos sírios, da Grécia, de Roma, e assim ia continuar sucessivamente. Só que, cara, a matemática do reino de Deus é totalmente diferente do que nós pensamos e imaginamos. Cara, Jesus, ele veio para nos libertar do império das trevas. Cara, é outro nível. Enquanto muitas vezes nós imaginamos só o terreno, Jesus viu o plano espiritual. Não é à toa que Jesus disse que ele ia preparar uma morada para nós, para frente. Cara, e dentro disso,
Cara, Jesus ele veio e cumpriu a tua missão, que é de nos libertar das mãos de Satanás, que é muito pior do que Satanás, do que Roma. Porque o cristão poderia morrer naquela época por Roma, mas quando ele morre sem a salvação, ele tem uma morte eterna, e Jesus nos garante a vida eterna. Cara, Jesus, ele veio para nos libertar do pecado, ele veio para restaurar a nossa vida. E algo que é muito engraçado, é porque é uma curiosidade, que a palavra apóstolo, ela é uma palavra grega, que significa o enviado. E muitas vezes nós olhamos para a Bíblia, vemos os apóstolos, apóstolo Paulo, apóstolo fulano e ciclano. Cara, mas isso aqui tem um contexto muito interessante, e quando eu entendi isso, mudou a minha forma de enxergar a palavra de Deus. Porque o apóstolo, ele era um homem responsável pelo governo do Império Romano. Qual que era a função dele? A função dele, quando o Império Romano conquistava uma nova cidade, conquistava um novo império, além do exército vir dominar sobre aquele lugar, o apóstolo era enviado para levar a cultura de Roma para aquela nova cidade. Ele era responsável por trazer a cultura, a religião, por trazer a arquitetura, por trazer a arte para aquela região nova conquistada, para que quando o imperador viesse para essa nova província, ele se sentisse em casa. Curiosamente, Jesus escolhe 12 discípulos, e esses 12 discípulos é conhecido como os 12 apóstolos de Jesus. Sabe por que é conhecido como 12 apóstolos? Porque ele tem a função de trazer o reino dos céus para a terra. Ele tem a função de trazer o reino, que não é natural, mas é o reino de Deus para este lugar. E essa é a minha e a sua missão, porque nós não somos dessa terra, nós temos um lar. Cara, e Jesus nos chama em 2 Coríntios 5:20, que nós somos embaixadores de Jesus, nós somos co-herdeiro com Cristo. Cara, e Jesus, ele tem uma missão para mim e para você, que é trazer o evangelho de Jesus, trazer o verdadeiro evangelho que nós aprendemos no primeiro episódio, que é o verdadeiro evangelho puro e simples, que é Cristo, é a cruz de Cristo, é o amor de Jesus, é o amor que nos liberta, é o amor que nos transforma. Cara, esse é o verdadeiro evangelho de Jesus. E você deve estar se perguntando, cara, legal, e o que tem a ver? Agora nós entramos a era do Império Romano. Cara, é muito doido quando você começa a estudar a história da igreja, porque vocês vão entender o porquê eu fiz relembrando os episódios anteriores. Cara, a era do Império Romano, ela foi muito, muito grande, e durante muitos anos, praticamente 300 anos, a igreja ela foi perseguida. 300 anos da igreja. O Felipe trouxe essa palavra no segundo episódio. A igreja ela foi duramente castigada, todos os cristãos eram mortos. Isso começou com Nero, o imperador Nero, que ele fazia um circo de horrores com os cristãos. E nós aprendemos sobre isso. Só que, passado esses 300 anos, surge a figura de um carinha, que é o imperador Constantino. Constantino, em 312, depois de Cristo, cara, Jesus já tinha morrido,
ressuscitado, os discípulos de Jesus já tinham morrido, seus discípulos já tinham morrido, cara, e o evangelho continuava crescendo, mesmo com toda a perseguição que havia sobre o povo cristão. Então, Constantino, em 312, 313, ele se converte. Ele se converte, John. Segundo ele tem uma visão da cruz no céu, falando que ele tinha que conquistar mais o mundo. Então ele se converte. Muitos historiadores dizem que ele nunca se converteu, que ele morreu pagão, porque ele continuava com suas práticas de outras religiões. Mas isso, ele muda totalmente a história da igreja. Porque neste momento, a igreja, ela para de ser perseguida. Quando o imperador fala assim, eu sou cristão, está falando para o resto do seu império, gente, é legal, pode ser cristão, está liberado agora, está tranquilo, que você não vai ser mais perseguido pela tua fé. Cara, e isso, de certo ponto, foi muito positivo, porque pôde expandir o evangelho, mas nós vamos ver que tem o seu lado negativo também da história. E acontece que após Constantino se declarar cristão, há uma liberdade religiosa, em que os cristãos não precisavam mais se reunir nas suas casas, em catacumbas, e não precisava mais fazer escondido para pregar o evangelho. Agora se torna abertamente. Em 380, isso pós Constantino, o imperador Teodócio, ele declara oficialmente que a religião do Império Romano é o cristianismo, e se institui ali a Igreja Católica, que a palavra católico significa universal, como todos nós conhecemos, Igreja Católica Apostólica Romana. Surge nesse intermédio de 312 até 380, a formação e nasce a igreja, como praticamente nós conhecemos hoje em dia, que é a Igreja Católica. Mais para frente nós iremos estudar todos os credos, nós vamos ver a formação certinha da igreja. E nesse período da história, cara, Roma estava um caos, porque o Império Romano, ele praticamente acaba em 426 depois de Cristo, e alguns historiadores dizem que na verdade essa jogada de Constantino foi puramente política, porque eles passaram 300 anos tentando dominar um povo, que era o povo cristão, e não conseguiram. Isso eu lembro de um versículo que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Cara, eles tentaram de tudo, fizeram de tudo, e Constantino, havia nessa época, que praticamente é o fim, quase o fim do império, havia muita corrupção, existia uma crise econômica sobre o império. Cara, existiam, deixa eu ler aqui, vários golpes, assassinatos de governadores, puramente por poder. E nessa tentativa, Constantino, ele se declara cristão para dominar o povo e continuar com o controle sobre a igreja, sobre o pessoal. Então, ele tem uma jogada que é fundamental, tanto para o nascimento da igreja, quanto para a ruína do Império Romano, que ele divide em duas partes o seu reinado. Ele divide em Império Oriental e Ocidental. A parte oriental, qual que foi o problema? É que ele transfere de Roma para Constantinópolis, a capital, que hoje é Istambul, na Turquia. Ele transfere a capital,
E Roma fica sem ninguém, sem nenhum governador aparente. Mas aí é onde que surge a figura do bispo, que futuramente será o Papa. Se torna essa figura, e ele começa a comandar, ele começa a controlar a parte da Roma, lá, né? E essa figura do bispo era tão importante em Roma, que quando o Império Mongol, eles tentam destruir Roma, e o bispo Leão I, ele negocia com Átila, e uma manobra política, Roma é preservada. Neste momento aqui que nós chegamos, que é 476 depois de Cristo, já houve a queda do Império, porque o povo bárbaro, o povo da Alemanha ali, que é a Germânia, invadiram, destruíram. Só que o que acontece? Cara, a igreja, ela surge nesse caos, ela surge neste momento, quando há a fusão de Estado, que era o Império Romano, e religião, ou como muitos gostam de dizer, foi uma confusão total. Por que confusão total? Cara, porque a igreja, quando ela surge nesse momento, ela perde o seu foco. Ela perde o foco em Jesus, está aqui. Porque ela só pensa em si própria, e ela pensa somente em dominar e escravizar, que nós vamos ver no próximo episódio, que é sobre a Idade Média da igreja, as atrocidades que eles fizeram, tudo em nome de Jesus. E nessa época a igreja, ela começa a tomar uma forma, ela começa a crescer, os bispos começam a dominar, e é onde vem a cristianização, a evangelização dos povos bárbaros. E eles começam a evangelizar, eles começam a pregar o evangelho. Mas qual que é o problema? Eu estou falando sobre Jesus. O problema é que o foco não era mais Jesus. Porque quando Constantino, ele traz um impacto para a igreja primitiva. Porque a igreja, ela vivia escondida, ela vivia nos becos, ela se preocupava com o próximo, ela ajudava a viúva, ela pensava no verdadeiro evangelho, na essência de Jesus. Mas quando Constantino, ele fala assim, eu sou cristão, a alta sociedade, o poder, os governadores, a elite, começa a falar, vou ser cristão também, quase semelhante ao que é hoje, virou modinha. É legal ser cristão, sendo que a palavra cristão significa pequenos Cristo, significa imitadores de Cristo. Cara, e eu muitas vezes me pego perguntando, cara, será que eu sou um cristão verdadeiro? Será que eu tenho imitado a Jesus? Ou eu tenho sido como o pessoal lá das antigas, que eu só estou com o meu interesse no meu umbigo, só nas minhas vontades, só nos meus prazeres? Cara, e Constantino, quando ele faz isso, ele começa a construir vários templos, várias basílicas. Uma das suas mais importantes é a Basílica de São Pedro, que tem na Roma. Cara, que é um espetáculo, a coisa mais linda. E o problema é que é colocado dentro da igreja, não mais o evangelho, Éder, é colocada a religião pagã no meio. Começa a entrar o sincretismo, que nada mais é do que eu pegar a religião de fulano, de ciclano, e misturar e fazer uma. Cara, e começa a fazer as heresias que o Márcio trouxe sábado passado. Cara, e dentro disso, só citando,
algumas heresias, a igreja ela desenvolve um rito formal, onde que ele começa a inserir o incenso dentro da igreja, figuras pagãs dentro da igreja. Mas por que fizeram isso, Éder? Fizeram isso porque o governador, que é do candomblé aqui, ele está vindo para cá. Então nós precisamos agradar o fulano, eu preciso agradar o ciclano. E eles começaram a distorcer o evangelho, mudaram a liturgia do culto. Como exemplo, veneração de objetos de cultos aos santos, às estátuas. Colocaram como divindade a figura da mãe de Jesus, orações oferecidas aos santos e aos mortos. Os templos se tornaram mais ornamentados e espiritualmente frios. E as escrituras estavam, em termos gerais, apenas nas mãos dos clérigos. Ou seja, tá só na elite. E o pobre que se lasque. Aquele que não tem conhecimento, que se lasque. Cara, há um risco muito grande quando nós perdemos o foco. Há um risco enorme de quando nós perdemos o foco, que é Jesus. Porque aí começam as heresias. Não, tira esse texto, coloca esse. Não, é mais importante o que o pastor fala do que a Bíblia. Ah não, mas esse aqui ofende fulano, então tira. E a igreja fez isso durante muitos anos. Durante muitos anos. E dentro da história, rapidamente, alguns grupos não concordavam com o que estava acontecendo. É onde surge um movimento chamado movimento monástico, que dá origem aos monges. Cara, esse grupo, eles falam assim, gente, vocês estão se preocupando consigo mesmo. Cara, nós somos discípulos dos apóstolos, nós aprendemos o verdadeiro evangelho. Cara, que esse negócio está errado. É onde eles se retiravam e viviam no deserto, viviam isolados. Depois, futuramente, vem um outro grupo falando sobre, que era o grupo dos arianos, e era totalmente herege, e eles afirmavam que Jesus não era divino, que ele era um homem normal. E assim sucessivamente, vários grupos surgiram nesse intermédio. Não é à toa que tem o primeiro Gideões, que é chamado de Concílio de Nécio, de Niceia, que é quando o imperador Constantino começa a ver todos esses, um grupo falando uma coisa, outro grupo falando outra, eles resolvem fazer um concílio e tomar algumas decisões. Cara, e essa é um pouco da origem da igreja. A igreja como nós conhecemos atualmente. Poderia falar mais um monte de coisa sobre as heresias, só que no nosso caso aqui não é tão importante. Cara, o que eu queria trazer em foco nessa noite, quando nós aprendemos, nós conhecemos a história da igreja. Se você quer conhecer mais, faça o seminário. Ó, fazendo merchan já, ó. Faça o seminário. Cara, procure o pastor, procure os pastores dessa igreja e busque conhecer a história completa. Cara, existem vídeos na internet contando desde o início. Mas o que eu quero trazer nessa noite e aplicar para nós nessa noite, não perca o foco. Cara, a igreja, e hoje em dia, nos nossos tempos, está cada dia mais difícil. Nós temos perdido a nossa identidade, nós temos perdido o nosso propósito. Cara, a cultura
que Satanás tem plantado na mente dos nossos adolescentes, das nossas crianças, da nossa juventude, totalmente demoníaca. E é uma geração mais livre, teoricamente, mas é a geração mais infeliz e com o maior número de suicídio, porque elas não têm uma identidade, porque elas perderam o seu propósito, porque elas não sabem quem são. Cara, e a palavra do Senhor, em Apocalipse 2, de 2 a 4, vai nos dizer assim: conheça as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achastes mentiroso, e sofrestes, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não se cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o primeiro amor. Quantos de nós, e isso eu me incluo, nos dizemos cristão, adoramos apontar o erro do irmão? Você fez isso, você é um pecador. Nossa, fez isso, fez aquilo. Mas perdemos o primeiro amor. Perdemos o nosso propósito. Cara, é muito triste quando você olha para a história da igreja, as coisas que eles fizeram. Fala, cara, não foi isso que o meu Jesus fez. Não foi esse o evangelho que Jesus ensinou. Porque eu trouxe sobre o apóstolo? Cara, porque justamente é esse o nosso chamado. O nosso chamado é proclamar o reino de Deus. O nosso chamado é trazer o reino. A palavra do Senhor diz em Mateus 6,10: venha o teu reino, assim na terra como és no céu. Cara, existe um lar celestial para nós. Cara, existe um propósito de vida, e esse propósito é proclamar o evangelho, é trazer as boas novas de Jesus. E qual é essa boa nova? É arrependimento sim de pecado, é mudança de vida, mas também é perdão de pecados. Cara, nenhuma outra religião que você possa pesquisar traz perdão de pecado. Nenhuma religião traz a paz que Cristo traz. Você não encontra em outro lugar, porque Ele é a própria paz, Ele é o próprio amor. Cara, em Mateus 28, 19, 20, nós conhecemos, que diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Cara, só aqui a gente tira várias lições. Portanto, ide e fazei discípulos. Mas que aqui não é fazer discípulo, meu discípulo, não. É fazer como Paulo: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Porque o discípulo não é meu, eu não tenho nada para lhe oferecer a não ser a Jesus. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todos os mandamentos de Jesus. E algo que me chama muita atenção é que Jesus fala que um mandamento vos dou: amai a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força e com todo o seu entendimento. Será que nós amamos a Deus com todas as nossas forças? Será que nós amamos a Deus com todo o nosso entendimento? Cara, eu ouvi uma frase que mexeu comigo essa semana. Até compartilhei na célula. Que muitas vezes nós fazemos aquilo que nós mais amamos, e nós agradamos aquilo que nós mais amamos.
Quando você dura agora, quando você entra num site pornográfico, você está dizendo um recado para o céu. Você está dizendo assim: Senhor, o Senhor não é suficiente para mim, por isso que eu tenho que acessar esse site, porque esse aqui vai me dar prazer. Toda vez que nós pecamos, nós estamos dizendo para o céu: Senhor, o Senhor não é suficiente para mim, porque eu preciso roubar, porque eu preciso fumar uma maconha, porque o Senhor não me dá prazer. E nós amamos muito mais as coisas do mundo do que é próprio Jesus. Cara, isso mexeu comigo de uma maneira tão forte, que eu queria nessa noite que vocês entendessem isso. Qual é o amor que você tem por Jesus? Cara, eu tenho certeza que se eu amasse a Jesus mais do que tudo, metade dos meus pecados que eu cometi, eu nunca cometeria. Porque a minha vontade seria agradar a Ele. Quando você está namorando alguém, quando você está conhecendo alguém, você faz de tudo para agradar. Você come as coisas que ela gosta, ou que ele gosta, por amor àquela pessoa. E será que nós temos esse verdadeiro amor por Jesus? Eu queria encerrar nessa noite com um convite que a própria palavra nos diz. Portanto, ide e fazei discípulos. Que nós não sejamos como a igreja, que nós paramos de pensar em nós mesmos, mas começamos a pensar no próximo. Começamos a pensar no próximo e falar assim: cara, eu fui salvo, eu encontrei a graça, porque a graça aqui não é diferente para mim e para você. Porque eu nasci num berço cristão, a graça para mim é mais leve. Não. A mesma graça que me alcançou, tira o drogado da onde que ele está. A mesma graça de Jesus, tira do terreiro de Umbanda. Porque é a mesma graça, é para todos e é de graça, porque o preço já foi pago. Eu queria que você colocasse de pé, e eu queria de verdade que você começasse a refletir, como tem sido a sua vida? Será que eu amo realmente a Deus de verdade? Pai, nessa noite, Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é maravilhoso, Jesus, porque o Senhor nos resgatou, Pai, do império das trevas, Pai, nos transportou para o reino da Tua luz, Jesus. Pai, obrigado que o Senhor nos encontrou perdidos, Pai, desgarrados de Ti, Jesus. Cara, mas a Tua misericórdia, Pai, a Tua graça, o Teu favor, Jesus, que nós não merecíamos, Pai, muitas vezes, nos alcançou e nos transformou, Jesus, e nos deu a oportunidade, Jesus, de estar aqui. Espírito Santo, nos ensina a amar o Senhor. Pai, nos ensina a amar com toda a nossa força, Pai, com todo o nosso entendimento, Jesus. Pai, nos ensina, Jesus, a pregar o Teu Evangelho, Pai. Pai, não pregar aquilo que eu acho, Pai, mas pregar aquilo que a Tua Palavra já nos trouxe, Jesus. Nós já conhecemos, Pai. Nós não precisamos, Pai, ficar floreando ou inventando, Jesus, coisas, porque o Senhor já fez na cruz. Espírito Santo, eu te convido, Jesus, a sondar os nossos corações, Jesus. Existe alguém nessa noite que queira receber ao Senhor Jesus como Senhor Salvador? Acho que todos já foram salvos. O senhor quer aceitar? Vem aqui na frente, irmão. Pastor Felipe vai orar com você. Cara,
Jesus era maravilhoso. Jesus. Tem mais alguém que queira aceitar Jesus como Senhor Salvador? Que realmente necessita dessa graça que transforma, que muda nossas vidas? Tem alguém que quer reconciliar com Jesus? Queria chamar a galera do louvor.